Não tem forma melhor de começar esse vídeo do que com esse meme aqui, ó. Rafael Cruz. Fala galera, beleza? Assim, eu acho que esse assunto ele é até bobo, meio fraco, mas eu acho que teve tanto reboliço, tanta gente falando, que eu acho que dá pra ver pelo menos que é um assunto relevante, que as pessoas se importam com ele. Por isso eu resolvi comentar aqui, que foi o seguinte: Priscila Alcântara, sabe aquela do Bom Dia e Companhia, aquela que fazia um par com o Yudi? Ela foi lá no Lollapalooza, foi lá, fez umas fotos e tal, acho que ela postou no Instagram dela, não sei, uma coisa assim, e o pessoal desceu a lenha, falando assim: olha, então se eu aceitar Jesus, eu posso passar aí em festas mundanas? Ah, e essa mulher é cristã agora, que vai nas festas mundanas, e não sei o que lá, e falaram muitas coisas. Aí olha só, eu tenho que fazer duas críticas aqui. A primeira é a própria Priscila. Por quê? Porque eu vi um tanto, assim, ao menos eu vi falando, eu não cheguei a ver as imagens não, mas parece que ela foi lá, ela tirou umas fotos assim e começou a falar: olha, a luz nas trevas, não sei o que, a luz, não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando assim, precisa disso? Você precisa justificar? Tudo bem que no mundo gospel de hoje tem as estrelinhas e elas precisam justificar as ações delas. Mas aí a mulher vai num show e tem que ficar justificando. Não, olha que eu tô indo, mas é a luz brilhando nas trevas, então por isso que eu vou. Não, cara, não precisa. Então assim, infelizmente ela se vê como... E no fundo ela é mesmo, mas ela se porta um pouco como estrelinha gospel, tendo que explicar as coisas, tendo que explicar por que faz uma coisa, por que faz outra coisa. E eu acho isso extremamente fraco, extremamente assim, bobo. Mas aí você pode falar assim: não, Rafael, mas por exemplo, quando as pessoas criticam você por ir no Hangout da Groselha, você vai lá e fala que o lugar da luz é as trevas, não sei o que lá. Olha só, eu falo, mas eu falo porque primeiro me criticaram. Eu não sei se esse foi o caso dela. Se esse for o caso dela, ela tá se justificando e tal, pode ser, assim. Mas se ela tá dando essa... Deixa eu prestar minha conta aqui, porque eu preciso prestar minha conta como estrela gospel, aí é meio fraco, né? Tudo bem. Aí eu acho que dá até pra aproveitar a crítica que eu recebo muitas vezes por estar no Hangout da Groselha, que talvez você não conheça, mas é um grupo do Facebook que, em grande parte, são ateus que fazem piadas com religião, com sexualidade, com várias coisas. E assim, por exemplo, eu tô lá, mas eu não concordo com muitas das piadas de religiões, inclusive teologicamente às vezes não tem sentido nenhum. Eu não concordo com muitas piadas que tem um teor sexual, umas piadas de zoeira assim que sei lá, meio que puxa pra promiscuidade e tal, que inclusive eu acho muitos conservadores aí estão criticando, mas tem conservador aí que só fica falando de piroca, é o gayzinho, é o malacoizinho, e falando de coisas de sexualidade, falando de bunda, de não sei o que, de pererecas e não sei o que. Então assim, chega a parecer que é o mesmo nível de piadas de sexualidade, então eu não vejo muita diferença disso não. Tem piadas de religião lá que eu não concordo, mas qual que é o problema? As pessoas querem imputar para os cristãos as ações dos outros que estão no meio deles. Olha que loucura. Eu tô num lugar, o que o cara faz vira culpa minha. Então olha só, muita gente chega pra Priscila e fala pra ela assim: ó, Priscila, você tava no Lollapalooza, lá as pessoas bebem, lá as pessoas usam drogas, e daí? E daí, sabe? E daí? Porque, tipo assim, a gente sabe que Jesus andou em cada lugar cabuloso que tinha pessoa que fazia muita coisa doida, mas Jesus estava quieto lá também. Então, ele é culpado de estar no lugar e alguma pessoa fazia alguma coisa. Então, quando ele estava sendo crucificado, as pessoas estavam blasfemando, a culpa da blasfêmia é dele também? Sabe? É estranho. E pra finalizar aqui, porque esse vídeo eu também não vou gastar um tempão pensando em argumentos, porque o assunto é idiota, o assunto é fraco, o assunto é bobo. Olha só, essas pessoas estão criticando a Priscila por ela ir num lugar que o povo bebe, que o povo briga, que o povo usa droga. Por acaso eles vão criticar as pessoas que vão em estádio de futebol? Cristão, por exemplo, não podia ir em estádio de futebol pra jogar, assistir jogo de futebol, não é? Porque, olha só, nos estádios, eu não sei em todos, mas, por exemplo, no Mineirão eu sei que o pessoal bebe cerveja nele. Eu sei que em vários estádios tem porrada comendo solto. Em vários estádios xingam pra caramba. Inclusive a mãe do juiz, coitada, é a pior. É a mais vítima de xingamentos.
Então, assim, provavelmente num estádio de futebol você tem muito mais coisas que violam o evangelho do que tem no Lollapalooza. E aí, você que está criticando ela, você já fez um vídeo no seu canal para falar que cristão não pode ir no estádio de futebol? Você já fez um textão lá no seu blog, ou postou na sua rede social, ou foi comentar na foto de cristãos aí famosos com a blusa de time, já foi comentar assim, você não pode torcer para time, você não pode ir no estádio de futebol, não. Eu sei que muita gente que é mais radical já deve ter feito isso, mas eu sei que a maioria que está criticando ela nunca foi lá criticar alguém que vai em um lugar, em um estádio de futebol, ver um jogo, sabe? E o que eu tô querendo dizer com isso? Que o certo seria criticar os dois? Não. O certo é entender que é tão bonito quando você lê lá em Romanos que nada de si mesmo impuro, a não ser para aquele que tem a coisa por impuro, que é Romanos 14, sabe? O olho da pessoa que está sendo impuro. Então a treva está no olho da pessoa, a treva está no olho dela. Se a pessoa pode viver em qualquer lugar e viver muito bem, ou então ficar em muitos lugares que são bons e ficar muito ruim. Inclusive tem muitas músicas que talvez a Priscila ouve lá no Lollapalooza que podem ser mais cristãs do que Sabor de Mel, do que um tanto de música que tem na igreja aí, que a maioria das músicas hoje em dia não estão falando muito de Deus, não, estão falando mais do homem. Você quer? É mais ou menos isso as músicas hoje que você ouve na igreja. Você quer e Deus vai te dar. Entendeu? Tipo assim, eu acho que se você for olhar em muitos casos, a música Monte Castelo do Renato Russo, por exemplo, é mais cristã do que muitas músicas por aí, sabe? Então assim, quem faz o lugar somos nós, independente do lugar. O que você faz lá que conta, sabe? Tipo, alguém tirou alguma foto da Priscila tendo relações sexuais com um homem lá, uma mulher lá? Alguém tirou uma foto da Priscila se embriagando lá? Alguém tem uma foto dela lá usando drogas lá, cheirando pó? Tem. Não tem, sabe? Ela foi lá curtir uma música. E eu, por exemplo, posso ir em qualquer show, curtir qualquer música. Os caras tão loucos. Uai, mas eu fui lá por isso. Não fui lá por isso, sabe? Vamos começar a olhar mais o ato da pessoa e parar com essa capinha de religioso bonitinho. Eu tenho que ser o gospelzinho, eu tenho que ser bonitinho. Isso não leva a nada. Isso é simplesmente uma maquiagem por fora e não olha exatamente por dentro, que é onde o evangelho quer mudar na pessoa. O evangelho não quer mudar a pessoa por fora, bonitinho, legalzinho. Eu tenho todas as norminhas, eu pareço legal, eu pareço bonzinho. Não, quer mudar por dentro. Inclusive eu próprio, quando me examino, vejo que falta muita coisa em mim por dentro para mudar. E se você que está criticando a Priscila, criticando não sei o que, não se examine e não vê que tem algo em você para mudar, ou você tem um olho muito ruim, ou então está acostumado com a porcaria. Beleza? Então, falou pessoal. Fica a reflexão. Vamos parar de ser muito trouxa com as pessoas. Beleza? Falou, até a próxima.